Igreja do Senhor, queria convidar, não só convidar, queria convocar você nessa noite a adorar o nosso Senhor Deus, a render louvores, a render adoração a Ele, a Jesus, a Ele que é o único digno de louvor e adoração. Queria que você convocasse agora os seus familiares para bendizer o nome dEle. Mas antes propriamente de começar a orar, eu queria ler uma passagem, tá bom? Que eu gosto demais de ler e meditar sobre ela. Está em Salmos capítulo 100, a partir do versos 1, que diz assim, ó: aclame o Senhor, todos os habitantes da terra, preste culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos alegres, e reconheçam que o Senhor é o nosso Deus. Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor. Dê-lhes graças e bendigam o seu nome, pois o Senhor é bom, e o seu amor leal eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Eu queria começar nessa noite dizendo para você: entre na presença do Senhor com ações de graça, bendigam o seu nome, entre com alegria. Meu amado, eu não sei como foi o seu dia hoje, mas eu te digo uma coisa: Deus é bom e Ele é fiel. Então eu queria que nessa noite você levantasse um clamor de adoração a Ele, que você levantasse júbilos. O Ministério de Louvor está aqui para nos ajudar, mas eles não vão te conduzir à presença de Deus. Você acenda a chama. Comece a bendizer o nome dEle nessa noite. Comece a dizer palavras que glorifiquem e exalte o seu nome. Palavras que falam do seu amor. E isso faça com alegria. Entre com alegria. Então, se o dia hoje foi atribulado, se alegre. Bendiga o seu nome. Glorifique o seu nome e exalte o nome dEle. Olhe somente para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Comece a bendizer o nome dEle. Papai, Tu és bom. Bendizemos o Teu nome. Bendito és, adorado és. Santo, santo, santo és. Bendizemos o Teu nome. Exaltamos o Teu nome. Exaltamos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome. Bendizemos o Teu nome. Papai, bendizemos o Teu nome. Exaltamos o Teu nome. Reconhecemos a beleza da Tua santidade. Só Tu és santo, Jesus. Queremos contemplar a Tua face. Queremos contemplar a Tua face. Jesus. Queremos contemplar a Tua beleza. Nos conduza, Papai, nos conduza, Espírito Santo, ao ambiente de entrega, ao ambiente de adoração. Nos conduza. Ora mamá, xere mamá. Bendizemos. Te bendizemos. Te adoramos. Jesus, lindo.
bendizemos. Oh, Jesus. E não há nenhum outro. Oh, adorado. Jesus. Adorado. Não há nenhum outro. Jesus. Não há nenhum outro. Bendito, bendito, adorado. Tu és digno de louvor, tu és digno de adoração. A ti seja toda honra. Oh, oh, a ti seja toda glória. A ti seja toda majestade. A ti seja toda exaltação. Oh, te bendizemos, Jesus. Te adoramos. Oh, bendito és. Bendito, bendito és. Oh, Xarabacandei. Aleluias. Jesus, e não há nenhum outro. Jesus, e não há nenhum outro. Jesus, e não há nenhum outro. Oh, Jesus, eu elevo os meus olhos, eu elevo os meus olhos e vejo teu mover, e vejo teu mover. Eu elevo os meus olhos, eu elevo os meus olhos acima das circunstâncias e vejo teu mover, mudando as coisas de lugar, mudando as coisas de lugar. E não há nenhum outro. Jesus, Jesus, e não há nenhum outro. Jesus, e não há nenhum outro. Jesus, e não há nenhum outro. Jesus, na tua presença, alegria, a suprimento, a paz. Na tua presença, há riso, não importa a circunstância. Tu move as coisas, porque tu tens filhos e cuida. Tu move as coisas de lugar. Esse é quem tu és, e não há nenhum outro. Jesus, e não há nenhum outro. Não há. Jesus. Adoramos, adoramos a ti, Senhor. Adoramos, adoramos a ti, Senhor. Levantamos canção de amor, mãos santas a ti, porque tu és digno, porque tu és digno. E a unção quebra jugo, a unção quebra todo jugo, porque nada está acima do teu nome, Jesus. E não há nenhum outro. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo
de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Santo és digno do meu amor. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. O nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus
Senhor. Então cantaremos: Santo é o Senhor. Santo, Santo é o Senhor. Não há outro como tu. Santo, Santo é o Senhor. Não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja
sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de ti, mais de ti, Senhor, de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos.
Paz sejam com todos. Que bom, né? Passamos um tempinho em adoração. E eu quero compartilhar com você a palavra de Deus hoje à noite, tá bom? Quero convidar você a abrir o livro de Tiago, capítulo 4. Seja bem-vindo, você que está aí em sua casa, você que é da TGF, Triunfo Glorioso da Fé, e você que não é da TGF, que bom que você está com a gente, que você está nos assistindo, tá bom? Tiago capítulo 4, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém. Esse é o texto que eu quero compartilhar com vocês. Esse texto de Tiago é um texto muito importante para mim, é um texto muito precioso para mim. Geralmente eu gosto... Caiu um instantinho. Quase ao vivo. Tem dessas coisas. Esse é um texto muito especial para mim, Tiago capítulo 4. É um texto muito forte, é um texto muito contundente. Tem lições muito importantes para nós como cristãos. Lembrando a todos que a carta de Tiago, a epístola de Tiago, foi escrita para os crentes. É uma carta de crente. Estamos juntos? Então, estou pregando aqui para a igreja presente, igreja forte, igreja que está aqui, representando vocês que estão em casa. Então, esse texto de Tiago, capítulo 4, é um texto escrito para crentes. E por que eu faço questão? Porque antigamente, há um tempo atrás, não havia questionamento sobre a Bíblia. A Bíblia é a Bíblia. Todo texto que você abria era a Bíblia, tinha que ser obedecido e vivido. Mas hoje nós estamos vivendo um tipo de fé, um tipo de cristianismo tão esquisito, que a Bíblia não vale toda ela. Vale algumas partes, é uma seleção. Nós estamos vivendo algo que é chamado de customização da fé. O que é customização da fé? Você compra uma roupa, você vai na loja, compra uma roupa, lá, se for roupa mais simples, não teve estilista. Mas se for uma roupa um pouquinho mais requintada, teve um estilista por trás daquela roupa. Um cara que trabalhou, um cara que pensou, um cara que idealizou, um cara que costurou, um cara que desenhou, que produziu e fez aquela peça, colocando sua alma, sua impressão naquela peça. Então, o cidadão vai lá, compra a peça, mas quando ele chega em casa diz: não gostei disso aqui, vou rasgar essa manga. Ah, não gostei disso aqui, eu vou fazer esse corte mais profundo. Não gostei disso aqui, ele esculhamba a roupa. E a gente chama isso de customização da fé. Eu pego algo, mas eu modifico aquilo
de acordo com o meu bel prazer. Ocorre que esse processo chegou a um nível que nós estamos fazendo a mesma coisa com a Bíblia. Nós estamos fazendo a mesma coisa com a fé. Estamos customizando a fé. Algumas pessoas dizem, mas isso aqui não é graça, nós somos salvos pela graça. Escute, eu estou pregando para a igreja. Esse texto de Tiago capítulo 4 foi escrito para a igreja. E é um convite não, é uma ordem, é um imperativo acerca do arrependimento, acerca do retorno a Deus. Então algumas pessoas se refugiam na graça, dizendo, olha, nós somos salvos pela graça. É pelo que Jesus fez em nosso lugar, tá certo? Isso é bíblico. Eu gosto de pregar sobre a graça. E gosto de pregar sobre a justiça que vem pela fé na obediência de Jesus. Entretanto, tem muitas distorções entre os cristãos acerca desse aspecto. Nós somos salvos pela graça, mas a mesma graça que nos salva, sem que nós merecêssemos, é a mesma graça que nos capacita para estarmos santos, retos diante de Deus. Então não é apenas uma graça que me aceita, é uma graça que me capacita. Do mesmo modo eu digo, não, eu sou justificado pela fé. Sou justificado pelo que Cristo fez. Pois bem, a Bíblia fala que se você é justo, então você se torna justo mais ainda. Todos que têm esta esperança, estes se purificam a si mesmos, assim como ele é puro. Então, a justiça que eu recebi pela fé, ela tem um fruto, que são as obras de justiça. E essas obras de justiça é uma purificação que eu faço em decorrência daquilo que a justiça fez em mim. Então, a graça me alcança, mas há uma empoderação da graça. A graça não só me aceita, ela me capacita para obedecer a Deus. Aquilo que fora impossível na época da lei, isto fez Deus na graça. O que era impossível na lei? Agradar a Deus. Hoje é possível por causa da graça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que coisa interessante. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, se o pecado ainda está com as garras dele enfincada em mim, é sinônimo, é sinal de que a justiça ainda não me alcançou. Porque quando ela alcança, o Espírito de vida que operou em Cristo também opera em mim, me arrancando, arraigando, me tirando, arrancando pela raiz o pecado que me escravizou antes. Amém? Então, quero fazer só essa observação para nós que somos crentes, dizendo que esta carta foi escrita para crente. E é uma carta que está conclamando os crentes a um arrependimento, a um retorno para Deus. Quero pedir que você repita essa frase comigo. Diga assim, eu vou dizer, você repete, tá bom? Você pode até viver sem Jesus, mas não pode morrer sem Ele. Você pode até viver sem Jesus, mas morrer sem Ele não dá. Você pode ter essa opção na vida de viver sem Jesus, mas te digo que morrer sem Ele não dá. Estamos juntos? Então veja bem, Atos capítulo 10, versículo 42 e 43, nos diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus, é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunhos todos os profetas, de que todos os que nele creram receberam o perdão dos seus pecados. Receberão o perdão dos seus pecados. Escute. Isso aqui é uma palavra que está em Atos capítulo 10. Cornélio era um homem prudente, era um homem temente a Deus. E um dia um anjo do Senhor apareceu a ele e disse assim: Cornélio, suas orações foram ouvidas diante de Deus, você é um homem temente a Deus, mas falta uma coisa. Você precisa ouvir palavras mediante as quais você precisa ser salvo. Você será salvo. O que eu faço? O anjo disse: mande chamar Pedro, ele vai te dizer palavras mediante as quais você será salvo. Quando Pedro chegou e disse: irmãos, as palavras que eu tenho para dizer para vocês, vocês já sabem.
elas são notórias, elas são conhecidas. E as palavras que eu tenho que testificar diz respeito a Jesus de Nazaré, ao qual Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os enfermos e oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí diz assim, e ele nos mandou pregar ao povo. Esse Jesus, mediante o qual nós somos salvos, ele nos mandou pregar e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Você pode viver sem Jesus, mas morrer sem ele não dá. Você pode viver sem Jesus, mas morrer sem ele não dá. Pode esquecer tudo que eu vou pregar hoje, mas lembra dessa frase. Você pode viver sem Jesus, mas morrer sem ele não dá. 2 Coríntios capítulo 5, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo, e nos deu o ministério da reconciliação, como se Deus, por nosso intermédio, exortasse aos homens. Que exortação? Reconcilie-se com Deus. Você pode viver sem Jesus, mas morrer sem ele não dá. Então Pedro está dizendo, as palavras mediante as quais nós seremos salvos é esta: que Deus nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Acerca de Jesus dá testemunho os profetas de que todos os que nele crerem receberão perdão dos seus pecados. Queridos, por que receber perdão dos pecados é tão importante? Por que Jesus faz tanta questão de colocar ênfase neste aspecto de receber perdão dos seus pecados? Escute, você se lembra de uma vez que Jesus estava curando, pregando, e de repente uns homens trouxeram um aleijado, não dava para passar o aleijado por meio da multidão, então eles tiveram a ideia de abrir o telhado e botar o homem por dentro do telhado e descer até onde Jesus estava. Aí diz que quando aquele aleijado chegou diante de Jesus, diz assim, e vendo Jesus a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados são os teus pecados. Irmãos, agora veja que coisa interessante, o cara era aleijado, estava óbvio, estava na cara de que ele buscava uma cura, mas Jesus enxergou algo naqueles homens tão extraordinário que ele disse, eles vão receber hoje algo maior. Ele vai receber perdão dos seus pecados. Então Jesus nem questiona o fato, olha para o homem e diz, filho, perdoados são os teus pecados. Por que Jesus fez isso? Porque o perdão do pecado é antes de qualquer coisa. Eu posso viver sem Jesus, mas morrer sem ele não dá. Porque Deus constituiu a Jesus juiz dos vivos e dos mortos e determinou que no seu nome todos os homens recebessem o perdão dos seus pecados. Qual é o objetivo fundamental de Deus? Tratar a questão do pecado dos homens. Por quê? Porque nós esquecemos que o pecado é mortal. Nós passamos a viver com cobras, achando que são bichos de estimação. E Deus está dizendo que são venenosos. Pecado mata, pecado rouba, pecado destrói. Pecado leva para o inferno, pecado separa o homem de Deus. E o pecado faz uma coisa mais horrenda ainda, que é endurecer o coração. Chega um ponto que nós estamos feitos pedras. Existe uma advertência no livro de Hebreus capítulo 12, que o Senhor diz assim, cuidado, para que não haja em vós coração, como era o de Esaú. Coração profano, coração duro, um coração que até buscou o lugar de arrependimento, mas não achou. E ele buscou com lágrimas, mas não encontrou mais um lugar de arrependimento. O que é que aquela advertência está dizendo? Está dizendo, filho, se você não buscar a santificação, você não verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Essa palavra de Tiago, no capítulo 4, é uma advertência para a igreja do Senhor. Então não adianta dizer, eu sou salvo pela graça. Não adianta dizer, eu sou justiça de Deus, porque se eu sou salvo pela graça, a graça tem seus frutos. Se eu sou justiça de Deus, a justiça de Deus tem seus frutos. Se não há o fruto da graça, se não há o fruto da justiça, meu querido, é tempo de desespero. É tempo de desespero. Se a gente olhar as cartas de Apocalipse, a partir do capítulo 2 de Apocalipse,
Advertência à igreja de Éfeso, o Senhor diz: você, Éfeso, é uma igreja linda, mas cadê o lugar do seu amor? Cadê o seu coração? Cadê a quintura do seu peito que eu não vejo mais? Era uma igreja. E qual é a palavra de Deus para ela? Arrepende-te, lembra-te onde caíste, volta, pratica o que você praticou antes. Cadê sua paixão por mim? Cadê o seu fogo por mim? Cadê o seu zelo por mim que eu não vejo mais? Não adianta Éfeso dizer para Deus: eu sou justiça de Deus. Não adianta para Éfeso dizer: a graça me alcançou. Queridão, arrepende-te, porque eu não consigo mais enxergar teu coração. O Senhor chega para outra igreja também em Apocalipse, e Ele diz assim: eu te amo muito, você é uma igreja abençoada, mas eu vejo que você aceitou ladrões no meio de vocês. Você aceitou prostitutos no meio de vocês. Você aceitou pregações esquisitas no meio de vocês. Vocês me botaram para fora. Uma outra igreja, ele diz: olhe, existe apenas um pequeno grupo entre vocês que não sujaram suas vestes. Eu olho para vocês e eu vejo só um pequeno grupo. A grande maioria sujou suas vestes. Eu não vejo mais as vestes limpas que andam comigo, que é fruto de quem anda comigo. Eu não vejo mais. Isso é a igreja, querido. Igreja de Éfeso. Deus está falando com a sua igreja, da primeira à última. Tem 2 ou 3 igrejas que está legal, que está bacana, mas as outras não estão. O Senhor conclama ao arrependimento. Teve uma outra que disse: eu prefiro os holofotes. Parece até a igreja do atual, e é capaz de ser mesmo, porque é a última igreja das 7. E qual era aquela igreja? Uma igreja que amava a aparência. Eu estava brincando com os meninos aqui no começo, antes de começar o culto, e dizendo para eles que hoje tem pastores se matando porque ninguém está curtindo os vídeos, porque não tem muita audiência, ou porque perdeu a audiência. Por quê? Se você observar nossas redes sociais, todas elas, a grande maioria delas, é para postar o meu ego, é para postar a minha foto, é para postar o que eu tenho, é para postar o que eu pareço ser. Eu não interessa ser, interessa parecer ser. Na última carta de Apocalipse, o Senhor está dizendo: escuta, você está tão apaixonada com as aparências, e você não percebe que você é cega, que você é miserável, que você é nu, que você tem aparência, mas você não tem a essência de mim. Quando me buscam dentro de vocês, ele disse: vocês me colocaram para fora. Vocês se congregam, mas eu não estou lá. Eu estou batendo na porta e não vejo ninguém dizendo: entra, Senhor, ceia comigo, desfruta de intimidade comigo. Vem, Senhor, vem, Senhor. Irmãos, essa é uma descrição das igrejas do Apocalipse. Então é uma advertência muito séria para o nosso tempo. Eu estou falando sobre esse texto de Tiago, porque é um texto que fala muito comigo. É um texto que me instiga, porque ele é um texto muito forte. É Deus conclamando o seu povo ao arrependimento, igreja ao arrependimento. Então veja o que Jesus está dizendo, queridos: dá para viver sem Jesus, mas morrer sem Ele não dá. Quando a gente vem aqui para o Tiago, capítulo 4, ele diz: eu estou vendo que há guerra no meio de vocês, tem pelejas no meio de vocês, e essas pelejas são por causa de paixões carnais que está aflorada dentro de vocês. A carne está em evidência na vida de vocês, não o espírito. A carne está em evidência. E essa carne produz frutos. E quais são esses frutos? Guerras, brigas, contendas, cobiças, mortes, invejas. E por causa dessas coisas vocês não recebem de Deus. Vocês até pedem, mas não recebem. Porque a carne está governando a vida de vocês. Quando vocês pedem, não recebem, porque vocês pedem para gastar nos seus próprios deleites. Ou seja, é a minha natureza adâmica que está dominando sobre mim. E o versículo 4, que é onde começa a parte que eu entendo muito dura, ele diz assim: vocês são adúlteros. Vocês são adúlteros.
Quando começa a amizade com o mundo, ele disse, se estabeleceu, se instituiu uma inimizade contra Deus. Ele chamou de adúltero. Você não sabe que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Vocês estão compreendendo? Então, o que ele está dizendo é que, quando eu me aproximo do mundo, eu estou entrando num tipo de situação em que Deus se torna meu inimigo. Deus resiste, essa palavra, Deus resiste é se opor, é se colocar contra, é se tornar inimigo. Irmãos, a Bíblia diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, se Deus for contra nós, estamos ferrados. Ah, mas nós somos igreja lavado pelo sangue de Jesus. Se nós somos lavados pelo sangue de Jesus, tem frutos. É possível ser visto. Jesus viu aquele paralítico descendo pela casa. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para eles, viu a fé deles. Percebe? A fé é possível ser vista. O relacionamento com Deus, a sede por Deus, a fome por Deus, ela é visível. O fruto dela é visível. Então Jesus chamou, o Tiago chamou aqui de adúlteros e adúlteras aqueles que se aproximam do mundo. Se tornam inimigos de Deus. Aí no versículo 5 ele diz uma coisa que eu acho terrível, que ele diz assim, por acaso vocês ignoram o fato de que o Espírito que ele fez habitar em vocês tem ciúme de vocês? Uma outra versão diz, vocês ignoram o fato de que o Espírito Santo ele anseia por vocês. Ele tem saudade de vocês. Cara, é muito forte assim. O sentido do que Tiago está dizendo aqui, cara, você está se tornando inimigo de Deus. Dá vontade de eu ir para aí para conversar com vocês. Não posso mais por causa dessa câmera aí. Mas vocês sabem que eu não gosto de pregar no público. Eu gosto de andar aqui perto de vocês, né? Cuspindo os irmãos. Agora não dá para cuspir mais ninguém. É todo mundo distante. Mas olha só, essa expressão aqui de Tiago, meus queridos irmãos, vocês que estão se aproximando do mundo, vocês esqueceram que o Espírito que habita dentro de vocês tem saudade? Irmãos, o sentido dessa expressão aqui é, ele ama tanto vocês que chega a doer. O sentido dessa expressão, ele ama vocês com um zelo profundo. Ele está dizendo, ele ama tanto vocês, ele sente tanta saudade de vocês, que chega a doer nas entranhas dele. Irmãos, isso é tão terrível. E é o que nós podemos fazer, e é o que nós fazemos com o Espírito Santo. E é como se fosse uma mãe grávida. E o menino se mexe dentro dela. E a mãe sente o menino e o menino sente a mãe. Tem uma simbiose entre eles. O sentimento da mãe que ela sofre durante a sua gravidez, a criança absorve tudo. Quando ela nasce, ela já nasce com aquela carga emocional que a mãe passou no tempo da gravidez. Do mesmo jeito, acontece com o Espírito Santo. Vocês esqueceram que o Espírito Santo que ele fez habitar entre vocês, ele tem ciúme de vocês a tal ponto que dói dentro dele. Ele sente dores por causa do amor que ele tem por vocês. Tiago diz, cara, não esquece desse fato. É um adultério. É um adultério, é uma traição você se aproximar do mundo, você se aproximar do pecado, ignorando quem habita dentro de você. No início do adultério espiritual, você sente a contorção do espírito como se fosse um aborto. Uma mãe toma um remédio para abortar, e aquele aborto é um veneno, aquele remédio é um veneno, e a criança começa a morrer e se contorcer dentro do seu ventre. Ele diz, do mesmo jeito, vai acontecendo com o Espírito Santo que habita dentro, e você vai sentir no seu corpo aquilo que está acontecendo com o Espírito Santo. Então Tiago está dizendo, você pensa que essa declaração bíblica é pouco? Você pensa que é pouco, pois é disso que Tiago está dizendo que acontece. É disso que a afirmativa bíblica está dizendo. Quando eu me aproximo do mundo, é como se eu estivesse tomando veneno e destruindo aquilo que o Espírito Santo se tornou um comigo.
Porque a Bíblia diz assim: o homem que se une a uma mulher, uma prostituta, se tornou um com ela. Mas o que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Então, quando eu me aproximo do mundo, quando eu me aproximo do pecado, o Senhor disse que o espírito que geme por mim, ele vai sentir dores, porque ele tem saudades de mim, ele gosta de mim, ele me quer. Eu sou dele, ele é meu. Então tem uma traição, tem um adultério que acontece ali. E isso é algo muito cruel. Aí a gente pergunta, tá bom, aconteceu isso, eu traí o Senhor, eu busquei o mundo, eu busquei a amizade do mundo, ignorei o Espírito Santo, não quis o Espírito Santo. E agora? Tiago diz, Deus é tão bom, porque mesmo nessa circunstância, Ele nos consegue uma graça que não dá para dimensionar o seu tamanho. Só posso dizer que é uma graça imensurável, é uma grande graça, porque está escrito, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. E aqui é um ponto que eu quero, ou seja, eu rompi com o Espírito Santo, eu traí o Espírito Santo, eu magoei, machuquei, matei, apaguei o Espírito Santo dentro de mim. Ele disse, eu faço o que agora? Cara, há uma expectativa, há uma esperança. E qual é essa esperança? Se você conseguir se humilhar diante do Senhor. Porque no que se refere ao soberbo, Deus é inimigo dele, Deus resiste a ele, Deus se torna opositor dele. Mas ao humilde, ele vem com uma graça imensa. Agora, o problema é, como é que eu me torno esse cara humilde, uma vez que o pecado me torna soberbo? O pecado tem a sua origem no diabo, e ele carrega o DNA do diabo, que é a soberba. Por isso Paulo diz, cuidado queridos, porque o pecado tem um poder terrível de nos tornar duros, insensíveis. Jesus fala em Mateus capítulo 5, bem-aventurado o que chora, porque ele será consolado. Porque é possível, amados, chegar um tempo em que não há mais choro, em que não há mais sensibilidade, em que eu não consigo mais sentir Deus, que eu não consigo mais ouvir Deus. Deus grita, mas eu não ouço. Eu não sei se você lembra de Isaías capítulo 6, muito lindo aquela passagem. Isaías, lá está registrado que Isaías dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas de sua veste enchiam o templo, a glória do Senhor enchia o templo. E ele fala sobre anjos que voavam, que cobriam seus rostos. E quando ele teve aquela visão, ele disse, ferrou, vou morrer. A descrição daquela passagem diz que os joelhos dele começaram a tremer. Ele disse, vou morrer porque eu vi o Senhor. E eu sou homem impuro e eu habito no meio de povo de impuros lábios. Mas diz que naquela hora, o anjo do Senhor pegou uma brasa do altar de Deus, tocou em Isaías, na parte onde ele disse que pecava, que era nos lábios. Eu sou homem de lábios impuros. O anjo veio com a brasa, tocou exatamente no ponto. E ali, quando ele tocou, aí diz, e eu ouvi o Senhor dizendo. Ou seja, depois que Isaías teve uma visão da santidade de Deus, depois que o Senhor veio, tocou os seus lábios, e diz, os meus ouvidos ouviram. Percebe? A voz de Deus estava falando sempre, mas eu estou insensível para ela. Os meus ouvidos estão tampados para ela. Por isso que você percebe em todas as cartas de Apocalipse, no final delas, Deus diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque se não houver, se Deus não nos tocar, para remover a nossa iniquidade, nós não temos ouvidos que ouvem. Então veja, Deus dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. A minha pergunta é, onde e como que eu vou encontrar esse coração de humildade? Se o meu coração se torna soberbo quando eu me aproximo do mundo, quando eu quero a amizade do mundo e quando eu ignoro o Espírito Santo que habita dentro de mim, eu me torno soberbo e a humildade já não mais faz parte de mim. Eu achei um texto de Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 21, que para mim foi muito esclarecedor. O apóstolo Paulo diz nesse texto assim, quando eu for ter convosco de novo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, 12, 21, ele diz, quando eu for ter com vocês de novo, eu temo
que Deus vai me humilhar. E eu vou chorar por muitos de vocês. Por muitos de vocês que não se arrependeram. Porque muitos de vocês praticaram lascívias, praticaram impurezas, prostituição e não se arrependeram. E por vocês eu temo que o Senhor vai me humilhar e eu vou chorar por vocês. O que é que eu aprendi nisso aqui? Eu aprendi que essa humilhação é algo que Deus faz quando nós determinamos buscá-lo. Chega um ponto em que Deus chega e toca. Ao ponto de gerar a humildade que eu preciso para chorar e lamentar. Porque do contrário, a única coisa que eu vou fazer é aquela confissão seca, sem sentido, sem significado, sem nada. Paulo disse, quando eu for ter convosco, eu temo que Deus vai me humilhar. E o que é se humilhar? Não é num sentido negativo, é no sentido de que Deus virá sobre mim com um espírito de intercessão de tal modo que eu vou me pôr a chorar por um, vou me pôr a chorar por outro, vou me pôr a gemer por outro. E o que é aquilo? É Deus operando em Paulo em favor daqueles que não haviam se arrependido, que não haviam se quebrantado. Tiago está dizendo aqui, queridos, apesar de nós nos tornarmos amigos do mundo, ele disse, há uma chance, há um lugar, há uma alternativa, há uma saída. E a saída é, se nós nos humilharmos, porque se nós chegarmos nesse ponto, Deus nos dará uma graça tão grande. Depois ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Escute, aqui eu estou dizendo que há uma parte prática. Há uma parte que eu faço, é uma interação. Quebrantamento e arrependimento é uma relação entre Deus e eu. Não é só algo de Deus para mim, é algo de mim para Deus também. Porque qual é a parte que eu tenho que fazer? Ele disse, cara, você não tem mais que andar sujeitando-se ao diabo. O diabo não é mais o seu senhor para obedecê-lo, para seguir os seus caprichos, para seguir suas vontades. Ele está dizendo, sujeite-se a Deus, mas no que se refere ao diabo, resista-o, porque Deus é que é o teu Senhor, não o diabo. O que é que eu estou buscando? Eu estou buscando esse lugar de humilhação. Eu estou buscando esse lugar onde eu vou achar Deus e Deus vai me encontrar. É um lugar, queridos. Eu sei que nós estamos pregando para a igreja e sei que um monte de crente vai discordar disso aqui que eu estou dizendo. Mas eu creio que é assim que acontece. O próximo conselho de Tiago é: achegue-se a Deus e Ele se achegará a você. Eu nunca vou chegar nesse lugar de humildade, de humilhação, se eu não me achego a Deus. Se eu não busco a Deus, se eu não me aproximo de Deus. Sabe uma coisa que eu aprendi com Moisés? A Bíblia fala que Deus chamou Moisés para vir para o monte. Moisés, sobe o monte. Moisés subiu. Passou-se o primeiro dia, Deus não veio. Passou o segundo dia, Deus não veio. Passou o terceiro dia, Deus não veio. Passou o quarto dia, Deus não veio. Passou o quinto dia, Deus não veio. Passou o sexto dia, Deus não veio. No sétimo dia, a Bíblia fala, e Deus veio. E era possível ver a nuvem da glória do Senhor cobrindo aquela montanha. O Senhor veio. Eu acho lindo de Moisés, querido, é esse espírito que eu estou dizendo. Moisés sobe ao monte, busca o Senhor e você vai encontrá-lo. Busca o Senhor e você vai encontrá-lo. Mas quando o meu coração é duro, queridos, eu não tenho vontade, eu não quero buscar a Deus. Moisés passou 7 dias inteiros diante do Senhor, não era 15 minutos. Era 7 dias inteiros. E o que ele queria? Eu quero ver o Senhor. O Senhor me chamou para um lugar de comunhão e é para lá que eu vou. No sétimo dia, o Senhor veio. Tiago está dizendo, busque a Deus. Chegue-se a Deus. E Ele chegará a você. Depois ele disse assim, limpe as mãos, pecadores. Irmão, está falando com um crente, irmão. Limpe as mãos, pecadores. Não adianta dizer, sou a justiça de Deus, fui salvo pela graça. Tem pecado? Tem. Tem que se arrepender. Tem que limpar as mãos. E depois ele disse sim.
E vocês que têm a mente dividida por causa das paixões, limpe o coração de vocês. Já falei uma vez para vocês sobre isso aqui. Limpar as mãos, pecadores, fala de coisas que todo mundo vê, que todo mundo sabe, são pecados grosseiros, são coisas estúpidas. Mas o pecado do coração, ele é invisível aos olhos dos outros. Agora, qual é o problema que acontece com os pecados do coração? Eu disse, é porque a sua mente não é toda dele. A sua mente está dividida. Em uma parte você quer o Senhor, em outra parte você quer o mundo. O Senhor disse, limpe o seu coração, porque há contaminação ali. Ninguém está vendo o que se passa dentro de mim, o que se passa nos meus pensamentos. Os pensamentos chegam, qual a atitude que eu tomo? Davi fala que eu não posso impedir que um pássaro voe sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça. O que é que significa isso? Você não tem como impedir que pessoas batam na sua porta. Qualquer pessoa que passa na porta, seja bandido ou seja gente de bem, pode bater na sua porta, pode. Mas uma coisa é alguém que bate a sua porta, outra coisa é alguém que você chama para sentar no seu sofá. Outra coisa é você chamar para comer com você. Outra coisa é você chamar pessoas para entrar no seu quarto. Outra coisa é você chamar pessoas para ir para a sua cozinha. Ou seja, eu não tenho controle sobre quem bate a minha porta, mas eu tenho controle sobre quem eu mando entrar na minha casa. O que é que Davi está dizendo? A minha casa é como se fosse a minha mente. Eu não tenho responsabilidade acerca dos pensamentos que vêm à minha mente, mas eu tenho responsabilidade se eu vou dar cafezinho para ele. Eu tenho responsabilidade se eu vou chamar ele para dormir comigo. Eu tenho responsabilidade se eu vou chamar ele para comer comigo na hora do almoço. Se ele vai andar comigo enquanto eu vou para a mercearia, isso cabe a mim. Então Deus está dizendo, você que está com a mente dividida por causa das paixões que guerreiam, limpe o seu coração, porque ele está sendo contaminado. Vocês estão comigo? Então Deus está dizendo, como é que eu busco esse lugar da humilhação? Ele disse, primeiro, pare de obedecer o diabo. E lembre-se que Deus é o teu Senhor, não o diabo. Você deve obediência e sujeição a Deus e não ao diabo. Então ele disse, obedeça a Deus, mas ao diabo, dê um cotoco para ele. Eu não ia fazer aqui em respeito a você, mas em outra audiência eu faria, tudo bem. Mas você entendeu, é isso que eu estou dizendo. Entendeu? Então a Deus você obedece, e ao diabo, cotoco para ele. A quem eu devo obediência? A Deus. E ao diabo? Nenhuma. Resista a ele, ele é seu inimigo. Deus é seu Deus, o diabo é seu inimigo. Não obedeça a ele, obedeça a Deus. Que mais? Chegue-se a Deus, busque a ele de todo o seu coração, e ele vai se achegar a você. Depois, limpe as mãos, purifique sua mente, deixa Deus ganhar na sua mente, escolha na sua mente Deus. Depois ele disse assim, sinta as suas misérias, lamente, chore. Olha, amados, aqui já é um outro nível. Eu penso que nesse ponto aqui é quando o Espírito Santo já voltou. É quando o Espírito Santo já foi ativado. E aquele que conhece a mente de Deus, e aquele que conhece os corações, vai fazer um tipo de intercessão que você não é capaz de fazer em português. O Espírito Santo vai gerar gemidos. O Espírito Santo vai trazer quebrantamento e arrependimento que você não consegue produzir. Tiago disse, vai nesse ponto aqui. Você vai converter o seu riso em pranto e a sua alegria em tristeza. Pastor, que coisa mais terrível, mas é assim que acontece. Paulo disse que a tristeza, segundo Deus, produz vida eterna. A tristeza, segundo o mundo, produz morte, mas há uma tristeza que ela vem de Deus, que ela é produzida pelo Espírito, que ela é uma expressão de quebrantamento, de humilhação, para que você se levante daquele estado onde você entrou, de um coração que virou pedra, que virou ferro, que Deus não tem acesso, que Deus não entra, que Ele fica do lado de fora. Depois ele diz assim, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Esse é o final da conversa. Eu me tornei amigo do mundo,
E ao fazer isso me tornei inimigo de Deus. Eu matei, exterminei o Espírito Santo que estava dentro de mim. O Espírito que me ama de tal modo que chega a doer o seu amor por mim. Ele arde em ciúmes. Ele sente dores. Amados, é muito forte isso. É muito forte isso. Ele ama ao ponto de sentir dores. Mas uma vez feito isso, Tiago diz, tem ainda um caminho. Se houver um quebrantamento de humilhação, Deus vai conceder uma graça tão grande que vai te exaltar e te levantar daquele lugar de queda. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus e a seu tempo. Há um tempo de levantamento, há um tempo de restauração. Não é coisas tão mágicas assim. Diga algumas palavras, faça algumas mandingas e tudo está resolvido. Está nada. Existe um tempo de quebrantamento, existe um tempo de busca. A Bíblia fala lá em João capítulo 3, que diz assim, porque vos importa nascer de novo. O Espírito sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, Jesus está dizendo, você precisa nascer de novo. Só tem uma coisa, que ele depende do Espírito. E ele não avisa quando vem. Ele vem, mas não avisa quando. É como o vento, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai, e você não tem controle sobre ele. Assim acontece com o Espírito Santo. Então o que eu preciso fazer? É reconhecer o meu estado de miséria, é reconhecer o meu estado de lamento, é reconhecer o meu estado de pobreza de Deus, e uma vez reconhecido isso, decidir buscar a Deus e se arrepender dos meus maus caminhos. Fica lá. E vai chegar um ponto, vai chegar uma hora que o Senhor virá. Humilhe-se diante da mão de Deus, e a seu tempo Ele vos exaltará. Aleluia, Jesus. Eu já vou encerrar, tenho que encerrar. Nós temos um compromisso aqui de fazer uma programação curta, então não posso mais pregar 3 horas. Mas por favor, deixa eu ler para vocês isso aqui. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Depois que João Batista encerrou o seu ministério, diz que Jesus apareceu na Galileia, pregando o evangelho de Deus. E quais eram as palavras de Jesus? Eram essas: o tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Escute, o tempo está cumprido. Nós estamos vivendo no tempo, querido, que eu entendo, que eu penso que é o tempo do fim. O tempo já está cumprido. O reino de Deus está próximo. Qual é a mensagem? Arrependa-se. Atos capítulo 17, versículo 30. Diz assim: mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. Quem é esse homem? Jesus. E disso ele deu certeza quando ressuscitou dentre os mortos. Preste atenção nesse texto. Mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que você não sabia, o tempo passado ele não leva em conta, mas no tempo presente, diz assim, ele ordena, ele manda que todos os homens se arrependam. Escute, o texto não está dizendo que Deus está dizendo assim, se você quiser, se você tiver afim, se der na telha. Não, o texto está dizendo, Deus ordena. E por que ele ordena? Porque ele criou você.
porque Ele criou o universo, porque Ele é o Senhor. Nele nós existimos, nós nos movemos nele, por causa dele. Então Ele é o que tem a autoridade para dizer: eu estou ordenando a todos os homens que se arrependam, porque Ele determinou um dia que há de julgar com justiça todos os homens, há de julgar com justiça o mundo, por meio daquele que determinou, que é Jesus, constituído por nós, juiz dos vivos e dos mortos. Qual é a palavra que eu estou pregando para vocês hoje, queridos? Eu estou pregando essa palavra com temor e tremor, não estou me colocando em lugar nenhum melhor do que você. Todos pecaram e ficaram destituídos da glória de Deus, e isso sou eu e você. Só tem um modo de nós resolvermos esse problema, é se nós nos arrependermos e crermos em Jesus para receber o perdão dos nossos pecados, porque Ele é aquele que foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos, e foi determinado que em seu nome recebesse perdão dos pecados todos aqueles que nele creem. Que Deus abençoe você. Amém. Do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluias. Que palavra, né, meu irmão, minha irmã? Eu acredito que depois dessa palavra, todos nós entendemos que é tempo de arrependimento, é tempo de reconciliação. Eu acho que o pastor conseguiu descrever uma mensagem que ela é bem tocante para esses momentos, para esse momento, para esse tempo. Queria convidar você que está no seu lar, que recebeu essa palavra, que foi edificado, que foi exortado, que foi instigado. Queria que você orasse. Queria que você se arrependesse, na verdade. A palavra hoje ela nos aconselhou a nos arrepender, para que possamos encontrar um lugar de perdão em Deus. Que você possa nessa noite fazer como Isaías fez. Ele disse aonde era a sua falha, aonde era o seu pecado. Ele declarou que era um homem de lábios impuros, e ele foi tocado por Deus, ele foi tocado pelo anjo, e ele foi sarado. Então eu queria que nessa noite, semelhantemente, você fizesse aí na sua casa, no seu lar, dissesse para Deus em quem você tem errado, qual é a sua falha. Diga para Deus: ah, Senhor, eu tenho falhado na área da sexualidade. Ah, Senhor, eu tenho falhado nos meus negócios. Ah, Senhor, eu tenho deixado de crer em Ti. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é a sua falha, mas você sabe. Assim como Isaías sabia qual era a falha dele, assim como Isaías sabia qual era a fraqueza dele. Então eu queria que nessa noite você reconhecesse aí no seu lar, e se você se arrependesse, tivesse de fato um arrependimento genuíno, para que chegue cura, assim como chegou na vida de Isaías. Assim como Isaías foi curado e ele viu Deus, que você também possa ser curado. Mas para que isso aconteça, você precisa se arrepender. Então eu queria que você tivesse um momento com você mesmo nessa noite. Não diga assim: oh, se arrepende, meu irmão. Não, você se arrependa primeiro.
Deixe Deus tocar primeiro em você. Não diga assim: olha, essa palavra é para você. Não, essa palavra não é para o outro, essa palavra é para você que ouviu. É tempo de nós nos ajoelharmos e buscar a face de Deus. Buscar essa essência que o pastor falou lá em Apocalipse. Essa essência é que nos mantém vivos. Essa essência é Deus habitando dentro de nós. Então eu quero que você fechasse seus olhos e contasse para Deus. E você confessasse para Deus a sua culpa, a sua falha, o seu pecado. E que você pedisse perdão a Deus. Ei, gente, não é tempo de brincar de ser crente, não. É tempo de você ser crente fiel. É tempo de você mostrar quem verdadeiramente você é nele. É verdadeiramente de você viver de fé. É verdadeiramente o tempo onde você vai se quebrantar na sua presença, buscar a sua face. É tempo de você fazer como Moisés, que passou 7 dias até que Deus se apresentasse a ele. Eu convido você nessa noite a se arrepender, a se quebrantar no seu coração. E eu queria orar por você também. Oh Deus, te agradeço por essa palavra nessa noite. Eu te apresento a igreja, Pai. Eu te apresento a tua igreja, que estão agora reconhecendo as suas falhas, as suas mazelas, os seus pecados, as suas doenças. Estão reconhecendo nessa noite os seus pontos fracos. Oh Pai, nós reconhecemos e declaramos que necessitamos de um Salvador. E esse Salvador é Jesus. Nos conduz, Pai, a um ambiente de arrependimento genuíno. Não queremos ser uma igreja que vive de aparência. Não queremos ser uma igreja que vive de aparência. Nós queremos ser, sim, verdadeiros adoradores. Queremos ser, sim, uma igreja santa e irrepreensível diante de Ti. Porque essa sim é a igreja que o Senhor vem buscar. Oh Jesus, nos conduza a um ambiente de arrependimento, que possamos chorar, clamar e buscar a sua face. Meu irmão, peça perdão a Ele e você encontrará um lugar de arrependimento. De arrependimento, peça perdão a Ele.
Te agradecemos pela tua misericórdia. Te agradecemos por essa palavra de conserto, por essa palavra de alinhamento. Pai, corrige o filho qual ele ama. Obrigado pelo teu amor que foi derramado sobre nós. Que de fato tenhamos o arrependimento genuíno que é gerado por Ti. Aleluias. 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 Depois de ouvir essa palavra, aleluias, queria nessa noite falar sobre as ofertas e dar alguns avisos, tá bom? Nós precisamos entender que por mais que estejamos distantes, né? Assim, distantes que eu digo de contato físico, né? Mas nós podemos exercer a nossa fé no quesito, no que se refere a ofertar, tá bom? Na descrição deste vídeo, você vai ver os dados bancários da igreja. Você que foi tocado, tem o desejo no coração de ofertar na obra do Senhor, de ofertar e de dizimar na obra do Senhor e naquilo que o Senhor está construindo por meio dessa igreja, fique livre, fique à vontade. A palavra diz que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Então, o nosso conselho, se você quer ofertar, vá com o coração grato, sabendo que você está adorando a Deus com os seus recursos. Você está ofertando não só o dinheiro, você está adorando o seu Deus. Então, na descrição do vídeo, você vai encontrar os dados bancários da nossa igreja. Se você foi tocado e quer ofertar e quer dar o seu dízimo, fique à vontade para fazer isso com bastante alegria, tá bom? Eu queria dar também alguns poucos avisos, né? Um deles eu queria convidar você que assistiu esse culto, foi edificado, foi abençoado. E se você não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Olha só, você que recebeu essa palavra e percebe que essa palavra pode edificar a vida de alguém, compartilhe com ela. Compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares. Diga, insista, meu irmão, assista essa palavra, ouve essa palavra. Você que tem vergonha de falar de Jesus, é só compartilhar o vídeo. Está aí, recebe, assiste, seja edificado, seja um proclamador, seja um propagador daquilo que Deus está fazendo por meio dessa igreja, por meio dos nossos irmãos. Então aconselho você, se você não está inscrito, se inscreva, chame seus amigos também para se inscrever, tá bom? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Queria convidar o nosso pastor para dar a bênção apostólica. Amém. Vamos lá, levanta a mãozinha. Cadê o irmão Edinho? Moedinho que levanta a mãozinha, né, Moedinho? Então levante sua mãozinha e vamos repetir as 3 bases da nossa fé. Diga que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Que Deus os abençoe. Amém.